Glória a Deus. Jesus, nós te amamos nesse lugar. Que nos move ao amor a Ti. Nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, mas o Espírito Santo move esse amor dentro de nós. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa esperança, a nossa motivação, a nossa salvação. Tu és o poder que nos faz continuar, que nos faz vencer os obstáculos, as adversidades, as lutas. É o poder do Senhor em nós que nos torna vivo e que nos torna vencedor. Obrigado, Deus, pela Tua vida em nós, pelo Teu poder em nós. Diga amém, querido. Se assente. Enquanto o pastor William ministrava aqui, e ele falava algo sobre isso, eu senti no meu coração também de falar algo. Eu tenho orado muito, não tem nada a ver com a palavra, né? Mas eu tenho orado muito, mas muito, clamando a Deus, quase todos os dias e às vezes de madrugada, para que Deus levante nesse lugar uma igreja vibrante, uma igreja onde, sabe, a alegria do Senhor esteja sobre ela, uma igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja cheia do espírito de alegria, de amor, de entusiasmo, de vibração. É esse ambiente que Deus se manifesta, esse ambiente é o ambiente onde Deus está. Aonde Deus está, meu irmão, a alegria, a celebração, a festa, sabe, há entusiasmo, há motivação, a vibração. Quantos entendem o que eu estou falando? Nosso Deus ama. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós nos movemos nessa alegria por fé. Eu estou dizendo isso porque, igreja, vamos aprender a cada palavra profética que é liberada nesse lugar. Vamos aprender a levantar as nossas mãos e dizer amém. O Espírito Santo tem me movido tanto a isso, sabe, pode ser o irmão que for, às vezes até no louvor, sabe, está falando alguma coisa, está ministrando a palavra, e liberou uma palavra profética. Vamos dar um exemplo, vai, olha, eu estou dizendo que este ano, sabe, vai ser uma bênção na tua vida. Meu irmão, naquela hora foi liberada a palavra de Deus sobre a tua vida, foi liberada uma palavra do Espírito Santo, uma palavra, sabe, profética. Não perca essa oportunidade. Levanta a tua mão na hora e diz amém. Eu estou ali, eu levanto a minha mão toda hora, eu fecho a minha mão e digo, eu recebo. Nós precisamos aprender, sabe, a tomar posse da palavra que é liberada. Eu vou falar um pouco sobre isso, sabe, da palavra que é liberada sobre nós. Sabe, falou mesmo com você. Vamos supor que num determinado momento da palavra, essa palavra falou algo especificamente com você. Meu irmão, fica de pé e dá um glória a Deus. Fica de pé e dá um aleluia. E se assente e continua ouvindo a palavra. Vocês entendem? Nós precisamos nos mover pelo Espírito. Às vezes a palavra queima lá dentro, mas nós ficamos lá presos, sabe, nós ficamos lá retidos. Quantos entendem? Nós não tomamos posse desta palavra. A nossa atitude, por que a mulher do fluxo de sangue recebeu aquela bênção extraordinária, aquele milagre extraordinário, e aquela multidão não recebeu? Porque ela foi intensa. Diga intensa. Ela viu a oportunidade, ela agarrou a oportunidade. Quantos entendem? Está sendo liberada nesse tempo muitas palavras, sabe, sobre nós, de bênção, sabe, de prosperidade, de cura, de avivamento, sabe, de milagre, de poder. Meu irmão, e muitas dessas palavras é específica para você, mas você não tem reação, sabe, a palavra falou com você, meu irmão, na hora, levanta a mão, é minha, essa é minha. Amém, amém, eu recebo, é assim, meu irmão, sabe, que o poder, que o reino de Deus se move. Deus libera, aquele que tem fé, aquele que crê, recebe, e aquilo se torna vida, se torna verdade, se torna, sabe, realidade na vida daquele que tomou posse. Não adianta ficar aí sentadão, passivo, esperando a coisa acontecer, meu irmão, sabe, que não vai acontecer se você não tomar posse, se você não agir pela fé. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vamos ser uma igreja viva. Você quer dançar na presença de Deus? Dança, na hora do louvor, claro, né? Na hora da palavra não vai dar, então vai tirar a atenção da palavra. Corre, quer assoviar? Assovie. Sabe, tudo que tem fôlego, a Bíblia diz, louve ao Senhor.
Sabe, glorifique ao Senhor. Então as nossas palmas glorificam ao Senhor. Sabe, o nosso grito, o nosso brado, o nosso levantar, o nosso correr, o nosso dançar, o nosso assoviar, o nosso abraçar, sabe, tudo que nós nos movemos aqui dentro é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantos entendem? Dá um aplauso a Deus. Coloca um brado de júbilo na tua boca. Se você crê mesmo, fica de pé e dá glória a Deus, fica de pé e dá um aleluia, fica de pé e dá uma exaltação, fica de pé e louva, fica de pé e grita algo para Ele, pula na presença dEle. Nós somos a igreja do Deus vivo, o nosso Deus é vivo, a sua igreja é viva, vibrante, entusiasmada, feliz. Amém. Se assenta. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E a Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Você tem liberdade na presença de Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, vamos para a palavra. Evangelho de João, capítulo 6. Quantos acharam? Nós vamos ler apenas a primeira frase do versículo 63. Está escrito assim: o Espírito é o que vivifica. Somente aí, somente essa frase, somente esta verdade. A Bíblia está dizendo que quem vivifica, quem traz vida, quem manifesta vida, quem produz vida, é o Espírito Santo. O que está dizendo nesse versículo é que o Espírito, ele é o Espírito é o Espírito do avivamento, que Deus está trazendo para a igreja, que Deus está trazendo para nós. E avivamento fala de quê? Fala de vida plena, fala de vida intensa, fala de vida abundante. Avivamento fala de uma vida num nível maior do que esse que nós estamos vivendo hoje. Avivamento fala, sabe, de uma vida focada, ativada para o propósito de Deus. Avivamento nos leva, meu irmão, para o foco. Avivamento nos tira do comodismo, sabe, nos tira, sabe, da mornidão, da apatia, da preguiça, nos tira da irresponsabilidade. O avivamento nos foca no propósito de Deus, nos foca na vontade de Deus, nos foca na graça de Deus, na vontade de Deus. O avivamento nos acende para cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse avivamento produz aqui ativação, produz intensidade, produz comprometimento. Ele desperta, ele acende, ele nos impulsiona para nós estarmos alinhados com a vontade e com o propósito de Deus. As nossas vidas só prosperam, só avançam quando a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus, quando a nossa vida está alinhada com a vontade de Deus. O resto é religiosidade. Religiosidade para Deus, meu irmão, é... Quando estou entendendo? Deus é vida, Deus é vivo, e Ele nos chama para um relacionamento de vida com Ele, um relacionamento de propósito com Ele. Agora, esse avivamento, ele só pode ser produzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz vida, que ressuscita, que desperta, que aviva, que ativa as nossas vidas para o propósito. O Espírito Santo é o Espírito de vida, é o Espírito do avivamento. O Espírito Santo, ele pega aquilo que está morto. Um exemplo aqui, morto, eu estava mortinho, meu irmão, sem vida, cheirando mal,
mergulhado no pecado, na morte, morto. O Espírito Santo foi lá, meu irmão, e ele entrou dentro de mim, porque eu abri o meu coração, eu levantei as minhas mãos, eu me entreguei a Jesus. O Espírito Santo veio, me tomou, me ergueu e me encheu de vida, de graça, de esperança, de motivação. É Ele quem produz isso. Não é somente aqui, é aqui dentro, queimando. É o Espírito Santo que produz vida, mas não é Ele sozinho. Abra sua Bíblia aí, lá em Gênesis capítulo 1. Vamos entender melhor isso que eu estou falando. Eu sei que é difícil achar Gênesis 1:1. Eu vou dar 15 minutos para vocês acharem, tá? Quantos achou, diga amém. Então vamos lá. Olha o que está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olhem para mim. A terra aqui estava destruída, deformada, sem vida, estava um caos. Essa era a situação da terra. Aí Deus vem e faz o quê? Ele traz vida para aquele lugar destruído, deformado e um caos. Ou seja, Deus transforma aquele caos em um lugar lindo, cheio de vida. Essa é a essência de Deus, é manifestar vida aonde Ele chega. Sabe, aonde Deus chega, a vida se manifesta. Aonde Deus chega, a morte tem que sair, o caos tem que sair. Isso aconteceu um dia na minha vida e na tua vida. Era um caos. Aí Deus entrou e fez o quê? Transformou, trouxe vida. Meu irmão, a sua vida, ela pode estar num caos também. Sabe, talvez, não sei hoje, talvez tenha alguns aqui que têm vivido exatamente, a tua vida tem estado exatamente como a terra lá no princípio, sem forma e vazia. Ou seja, nada acontece de bom, nada que você empreende, meu irmão, na tua vida toma forma, faz sentido, se completa. Você empreende alguma coisa com o maior entusiasmo, mas daqui a pouco aquela coisa que você estava empreendendo, virou fumaça, não tomou forma. Você tenta fazer um curso, sabe, empreende um curso, daqui a pouco, aquilo não vai para frente, aquilo não prospera, sabe, vai para um relacionamento, acreditando que aquele relacionamento vai dar certo, vai acontecer, daqui a pouco, sabe, não toma forma, sabe, vazio. Talvez seja o que você esteja vivendo hoje, um vazio total, e a gente tenta preencher esse vazio com tantas coisas, né? Amizades, viagens, às vezes compras, comidas, às vezes namoros, mas nada preenche esse vazio. Às vezes, talvez alguns aqui parece que a sua vida, parece que você caiu dentro de um abismo, está tudo escuro, você não vê saída, sabe, você não vê solução para o momento que você está vivendo, para a situação que você está enfrentando. Como vou sair disso? Meu irmão, tem uma palavra para você: a solução está em Deus. Deus tem a saída, Deus tem a solução. Sabe, esse ano, deixa eu dizer algo para você, é o ano do seu avivamento. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha? Cadê o amém? Olha aí, já perderam a bênção que eu estava falando. Sabe, esse ano é o ano do seu avivamento. Aonde Deus chega, meu irmão, aonde Deus chega, a vida chega. Aonde Deus toca, o avivamento chega e tudo é transformado. E este ano é o ano que Deus vai tocar cada área da tua vida que estava em necessidade. É o ano da tua vitória, do teu avivamento. Aquilo que estava morto virá a vida de Deus. Levanta a sua mão e diga amém. Eu recebo. Ninguém vai segurar essa igreja esse ano. Olha aí, a mãozinha. Ninguém vai segurar essa igreja esse ano. Uau, eu estou sentindo aqui a vibração do Espírito Santo, meu irmão. Você não sabe como isso é importante para nós. E Deus fez o que com aquele caos? Com aquele lugar de morte? Deus
ele transforma aquele caos. Agora, duas coisas são necessárias para haver a transformação. Diga duas coisas. A primeira delas é, aqui diz, versículo 2 de Gênesis 1: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olhem para mim, havia um caos, uma destruição. A Bíblia fala abismo, trevas, mas quem estava lá? O Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode estar enfrentando o problema que for, a dificuldade que for. Você pode, meu irmão, sabe, estar no lugar que for, mais terrível que seja. Você pode achar que todos te abandonaram, todos te deixaram, mas o Espírito Santo está lá. Ó, o amém. O Espírito Santo está lá. Ele está com você. Ele nunca te deixou. O Espírito Santo estava ali, mas ele não podia fazer nada. Por que ele não podia fazer nada? Porque ele estava esperando algo acontecer. Muitas vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade, estamos num abismo, num caos, numa tribulação tremenda, no meio de um problema, meu irmão, mas o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá. A presença de Deus está com você. Você não está só, não. A presença do Espírito Santo está lá. Mas muitas vezes ele está quietinho. Ele está lá esperando algo. Sabe por que esperando algo? Porque toda transformação, toda ressurreição, todo avivamento tem a parte de Deus, tem a nossa parte. Fala, tem a parte de Deus. Fala, mas tem a minha parte. O Espírito Santo estava lá, mas não se moveu, porque ele esperou algo acontecer. Ele estava esperando algo acontecer. E aí, presta atenção, essa palavra que pairava, né, que fala que o Espírito Santo pairava por sobre as águas, ela tem um sentido de estar como que esperando algo sobrenatural acontecer, né? Dizem que essa palavra pairava, ela tem um sentido, sabe, de chocar. Sabe a galinha quando está chocando? É interessante, você não vê nada, né? Só vê a galinha ali, mas de repente, do nada, a galinha levanta, apareceu o quê? Um ovo. Aquilo, sabe, aquele ovo que é vida, multiplicação de vida, estava dentro dela. Mas em determinado momento, aquele ovo, ele vem para a vida. Ele se manifesta. Olhem para mim, a vida está dentro do Espírito Santo. Ele é o Espírito de vida, nós lemos agora. Dentro dele está a vida. O Espírito Santo habita onde? Ele habita onde? Ele habita onde? Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Fala, ele habita aqui dentro. O Espírito de vida está aí dentro. O Espírito de vida está aí dentro, meu irmão. A vida de Deus dentro de você. A vida de Deus fluindo na tua vida. Uau! E Ele está aqui, aguardando e esperando no meio daquele caos, daquela morte, daquele abismo, daquelas trevas. Aí de repente, versículo 3, acontece o que ele estava esperando para ver a transformação. Deus libera a sua palavra. Uau! O Espírito Santo esperava a liberação da palavra de fé, da palavra profética, meu irmão. E quando esta palavra de Deus, ela é liberada, acontece o quê? A transformação daquele lugar, a vida florescendo, a vida se manifestando. Deus libera a sua palavra, e naquele momento o Espírito de Deus pega aquela palavra e cria do nada a vida plena, a vida abundante. Oh, Deus disse: haja luz. Olha a palavra liberada. O Espírito Santo pega aquela palavra e explode em manifestação de luz sobre a terra. Oh, recanta lá, maná. Deus libera a palavra, produz ervas e árvores frutíferas. O Espírito Santo pega a palavra e transforma aquela palavra em vida, em frutificação. Nós precisamos entender isso. Quando a palavra é liberada, meu irmão, sabe, essa palavra ela vai surtir vida em nós, transformação em nós. Eu estava dizendo agora, o Espírito Santo está aí com você. Você pode estar vivendo o que for na sua vida, a situação que seja, aos olhos do homem é impossível, mas o Espírito de Deus está com você, esperando o quê? A liberação da palavra de fé.
Você tem que liberar essa palavra de fé, porque Ele precisa desta palavra para transformar essa situação em poder criador sobre a sua vida, transformando a tua área. Quantos creem? Esse é o segredo do seu melhor ano. Esse é o segredo. Ter uma vida de comunhão, de relacionamento íntimo com o Espírito Santo e com a palavra. Ei, você quer viver o seu melhor ano? Você quer que cada promessa de Deus que está esperando talvez 5 anos, 10 anos, nunca aconteceu, aconteça na tua vida? Deus está revelando o segredo, meu irmão. Esse ano, decida, escolha ter uma vida de intimidade maior com o Espírito Santo e com a palavra. Quantos estão comigo? Diga amém. Por quê? Porque a palavra é Jesus. Diga, a palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o verbo. Essa palavra verbo significa palavra. Você pode ler este versículo da seguinte maneira: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é Deus. Ei, quando você lê esta Bíblia aqui, meu irmão, sabe, é o próprio Senhor Jesus se manifestando para você. É a tua própria comunhão com Jesus. Às vezes você pensa na tua cabeça que você está tendo comunhão e relacionamento com o livro. Não, você não está tendo relacionamento com o livro. Por quê? Porque a palavra e Jesus é uma coisa só. A palavra de Deus é em Jesus. Sabe, Deus pegou a sua palavra e encarnou esta palavra num homem chamado Jesus. Jesus é a manifestação da palavra de Deus a nós, entre nós. Quando você tem comunhão com a palavra, você tem comunhão com Jesus. Se você não tem comunhão com a palavra, você não tem comunhão com Jesus. Quantos estão comigo? Amém. No princípio de Gênesis 1, fala de Jesus. No momento da criação, uau! No momento que Deus vai criar tudo, você sabia que Jesus estava lá? Você sabia que tudo que existe foi criado por Deus pela manifestação do Espírito Santo através de Jesus? Você sabia que a Trindade estava lá no momento da criação? Essa palavra princípio aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabe quem é esta palavra princípio? É Jesus. Peraí, eu não estou entendendo isso, bispo. Abre a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Quantos já acharam, diga amém. Vamos lá, acompanhe comigo a partir do versículo 13. Tudo que nós vamos ler aqui está se referindo a Jesus. Colossenses 1,13. Olha o que está escrito: Ele nos libertou, Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Versículo 15: Este, quem? Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Joia. Quer principados, quer soberanias, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Jesus é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora vá para Apocalipse capítulo 3.
Último livro da Bíblia. O versículo é o 14. Quantos acharam, diga amém. Ao anjo, vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém, está falando de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uau! Sabe, estas coisas está dizendo ele, quem? Jesus, quem é ele? O princípio da criação de Deus. Agora vai para Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, o versículo é o 13, aqui é Jesus falando, Apocalipse 22, versículo 13, ele diz, ele dá um brado: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o último, eu sou o princípio e o fim. Uau! Olhem para mim, igreja, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ela está dizendo, em Jesus criou Deus os céus e a terra. Apocalipse 1, versículo 1, versículo 2, você tem a trindade. No princípio, aí está Jesus, criou Deus, aí está o Pai, e no versículo 2 diz o quê? E o Espírito pairava sobre as águas. Na criação, a trindade está lá, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo está lá, sabe, na criação de todas as coisas, meu querido, a palavra de Deus liberada, é o poder de Cristo nas mãos do Espírito Santo. Ninguém te segura nesse ano, vai ser o seu ano, o ano do seu avivamento. Tudo que está morto na tua vida, tudo que está em desordem, tudo que está um caos, o Espírito Santo virá sobre a tua vida, com poder, com autoridade, e vivificará, quebrará o poder da morte, e encherá você de vida de Deus. Recebe, recebe. O Espírito e a palavra se manifestando. Abre comigo a tua Bíblia lá em Ezequiel 37. Ezequiel, depois de Jeremias. Tem que correr que o horário ali já está. Me deram a palavra muito tarde hoje. Hoje eu não tenho culpa, hein? Mas eu vou ser rápido. Quantos acharam, diga amém. Olhem para mim. Antes da gente ler, Ezequiel 37, Israel aqui, só para vocês entenderem o contexto, para nós não precisar ficar lendo esse texto todo. Israel aqui, e Judá também, que nessa época já havia dividido o reino de Israel, eles estão vivendo um tempo de morte espiritual. É tanto que se você ler o livro de Ezequiel, Deus chama Israel e Judá de casa rebelde. Deus fala, isso daqui é casa rebelde. Pensa nisso. São infiéis, sabe, são incrédulos. E essa rebeldia trouxe morte física e morte espiritual para aquele povo. Trouxe consequências terríveis, meu queridos. A rebeldia a Deus, a desobediência a Deus sempre gera prejuízos tremendos nas nossas vidas. Tremendo. Você tem uma ideia, eles estavam aqui nesse momento de Ezequiel, do profeta Ezequiel, eles estavam debaixo do jugo do cativeiro babilônico. Eles estavam vivendo uma escravidão, povo de Deus debaixo da promessa de Deus, sendo escravizado, oprimido. Às vezes tem gente dentro da igreja, que vem para a igreja, vai passar, mas está debaixo de opressão. Por quê? Porque a sua vida lá fora é uma vida de rebeldia. Deus, Ele não suporta a rebeldia. Se você vê o Velho Testamento, meu irmão, quanto ao tratamento aos rebeldes, Deus falava, olha, que abre a terra e engula todo esse pessoal, família, descendência e tudo. São rebeldes. Aí, nesse contexto de desobediência, de morte, de escravidão, sabe, destruição, de caos, Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. E essa visão, presta atenção, revela o estado desse povo de Israel, de Judá, aos olhos do Senhor. Como o Senhor estava vendo aqui o estado daquele povo, como Deus estava vendo aquele povo. Negócio terrível.
E olha o que diz então o versículo 1 e 2 aí de Ezequiel 37, acompanha aí. Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Olhem para mim, igreja, olha como estava aquele vale. Aqui diz que era uma multidão de ossos sequíssimos, mortos, lugar sem vida, destruído, caos. Aí, versículo 3, então me perguntou, aí Deus pergunta para o profeta, Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aí ele diz: respondi, Senhor, tu sabes. Igreja, sabe o que acontece aqui? Deus faz uma pergunta para o profeta da seguinte maneira: Ezequiel, o que você acha? Dá uma olhada para essa situação. Você acha que tem como trazer avivamento para esse lugar? Tem como trazer avivamento sobre esse caos que está aí, na vida espiritual dessas pessoas, que se rebelaram contra mim, que me abandonaram, que viraram as costas para mim, sabe, que não me temem, sabe, olha o estado deles. Aqui a grande verdade, meu irmão, é que o negócio estava tão feio, tão feio, tão feio, que o profeta não quis nem responder, nem se arriscou. E é claro que aos olhos humanos, seria impossível mudar aquela situação, seria impossível. Agora, eu quero dizer o seguinte, que talvez você esteja passando por uma situação também, meu irmão, hoje, onde aos olhos humanos não tem jeito. Talvez você esteja vivendo um momento, sabe, uma dificuldade, uma tribulação, aonde você não vê saída, sabe, você não vê direção, você não vê resposta. As pessoas olham para você e para a situação que você está vivendo, às vezes elas até dizem assim, que nem o profeta: ixi, isso aí não tem jeito não, sabe, essa situação não tem saída não, não tem como mudar isso aí não, é impossível. Querido, mas eu quero te dizer algo para você. Você pode estar vivendo a situação que for, a situação mais terrível aos olhos humanos, sabe, às vezes no teu coração, na tua visão, fala: eu estou destruído, eu estou acabado, não tem jeito. Deixa eu dizer algo para você: a última palavra sempre será de Deus. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus, meu irmão, que muda qualquer situação. Para Deus não há causa impossível, para Ele, meu irmão, tudo é possível. Ele vem com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção, com o seu amor, e Ele transforma, sabe, cada situação. Hoje parece que não tem jeito, hoje parece que não tem saída, mas amanhã, pela ação de Deus, você está com as tuas mãos levantadas, glorificando, exaltando, adorando, agradecendo o livramento e o milagre de Deus sobre a tua vida. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que muda todas as circunstâncias. Uau! Versículo 9, leia aí. Então, de Ezequiel 37, então ele me disse, olha o que Deus fala para o profeta: profetiza ao Espírito. Ezequiel, o negócio está feio, não tem jeito, tem saída. Fala assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aí ele diz: profetizei como ele ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso e poderoso. Uau! Igreja, olha novamente a palavra de fé liberada e o espírito de vida trazendo avivamento, os dois juntos atuando. Profetizar é falar, é liberar a palavra de fé. A palavra de fé aqui foi liberada e o poder do Espírito trouxe vida àquele lugar que estava cheio de morte. Deixa eu dizer algo para você, querido, esse é o ano do avivamento na sua vida. Profetiza, meu irmão, ao Espírito Santo, profetiza para que o poder do avivamento venha sobre a tua vida. Você tem que liberar a palavra de fé.
Você tem que liberar a palavra de Deus. O Espírito Santo não pode agir na tua vida se você, meu irmão, tem uma palavra de incredulidade, se você tem uma palavra de murmuração, se você tem uma palavra de reclamação e de maldição, porque é isso que a gente vê na maioria das pessoas. O negócio está feio, e a pessoa fica declarando: negócio está feio mesmo, sabe, não vai ter jeito mesmo, isso é impossível, sabe, não tem jeito. Não importa, meu irmão, qual seja a situação. O médico pode dizer câncer, sabe, você volta para Deus, Deus fala vida. Sabe, o patrão pode dizer: está demitido. Deus olha para você e fala: eu tenho uma porta melhor e maior preparada para você. Se a tua vida pertence a Deus, deixa Deus te conduzir, meu irmão. Não fica se debatendo, meu irmão, nas situações, sabe, afundando cada vez no vale de ossos secos, morrendo junto com aqueles ossos, secando junto com aqueles ossos. Há uma palavra de vida sobre você. Esse é o ano do avivamento. Tudo que estava morto na tua vida receberá poder de vida. Receberá poder de vida. Por quê? Porque você vai mudar a sua palavra. Você vai agir com palavra de fé, porque só assim o Espírito Santo pode agir sobre a tua vida. Amém? Deixa eu correr. Quando tudo parecia perdido para a humanidade, sem esperança, sem saída, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam afastados da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que todos estavam perdidos, todos condenados, todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Efésios capítulo 2 fala isso: estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nossos delitos e pecados. Era a situação de todos nós: trevas, condenação, morte eterna, não tinha mais jeito para nós. Estávamos em profunda trevas, profundo abismo, meu irmão. É por isso que há tanta alegria no nosso coração, tanta gratidão. Queremos todo o tempo festejar a Deus, celebrar a Deus, se alegrar diante de Deus, glorificar a Deus, porque nós estávamos perdidos, mortos. Aí o que acontece? Olhem para mim, lá na cidade de Belém, uma jovem virgem, o anjo Gabriel vem e libera a palavra de fé sobre a vida daquela jovem. Lucas 1,35, não precisa abrir, olha o que o anjo diz para ela, olha a palavra de fé liberada: uau, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uau! Você consegue entender isso, gente? Através de uma jovem escondida, esquecida, numa cidadezinha desse tamanho, pequenininha, sabe, lá, sabe, nas periferias de Israel, é liberada uma palavra de fé sobre aquela jovem recebe, aquela jovem, sabe, ela queima o coração por aquela palavra de fé. Ela diz: eis aqui a minha vida, eis aqui, eu recebo, eu tomo posse. Naquele momento, meu irmão, ei, presta atenção, a vida de toda a humanidade é transformada. Ei, querido, às vezes vem uma palavra sobre a tua vida, sabe, da parte de Deus, e essa palavra que vem da parte de Deus sobre você, é para transformar a sua casa, é para transformar o teu local de trabalho, é para transformar a sua parentela, sabe, mas você não percebe, você não está atento, sabe, você não discerne o que Deus está fazendo, e você não dá valor para aquela palavra, você, sabe, não toma aquela palavra, você, sabe, não aceita, você não recebe. Imagina se Maria tivesse dito: para com isso, olha para mim, estou fora, não quero isso não. Como estou entendendo? O que seria de nós hoje? Aonde estaríamos hoje? Quantos entendem o que eu estou falando? Deixa eu dizer o valor que você tem, meu irmão e minha irmã. Às vezes você acha que você não é nada, às vezes você acha que você não é ninguém, às vezes você acha que você não é capaz para nada, sabe, mas Deus não escolhe os capacitados. Deus poderia ter ido naquela época pegar uma esposa de um sacerdote para fazer isso,
de um sumo sacerdote, lá na escola de profeta, lá dentro do templo. Quantos estão entendendo? Mas ele foi lá pegar alguém que não era ninguém aos olhos humanos, não era nada. Olha para mim, meu irmão, você pode não ser nada aos olhos de muita gente, mas quando Deus olha para você, Ele libera a palavra sobre a tua vida, e o poder do Espírito Santo vem sobre você, o poder de vida vem sobre você. Deus te levanta e você muda todas as situações que estão ao teu redor. Você toca com esse fogo, meu irmão, a tua casa, a tua família, a tua escola, o teu trabalho, a tua vizinhança. Você toca todos pelo poder de vida do Espírito sobre você, porque você aceitou, porque você recebeu. Quantos estão comigo? O nascimento do Salvador, presta atenção, sabe, acontece por causa da palavra liberada e do Espírito Santo que pegou aquela palavra e trouxe a salvação, trouxe a vida para a humanidade, trouxe o avivamento sobre nós. Nós somos resultados hoje, como filho de Deus, desta mulher que disse sim para Deus, que levantou a sua mão na hora que foi liberada uma palavra, ela disse: amém, eu aceito, amém, eu quero, eu tomo posse. Uau, uau. E eu quero encerrar dizendo, lá no cenáculo, Pentecostes, Jesus havia liberado a palavra de fé, lá em Atos 1:8, lembra Atos 1:8? Porque o Pentecostes acontece lá em Atos capítulo 2, mas em Atos capítulo 1, antes da ascensão, antes dele subir, ele libera uma palavra de fé sobre os discípulos. E é interessante, para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala que era muito provável que na hora da ascensão de Jesus, a Bíblia fala sobre isso, tinha pelo menos 500 pessoas, Jesus tinha pelo menos 500 discípulos caminhando com ele, seguindo ele. A gente pensa nos 12, os 12 eram apóstolos, os 12 eram aqueles que estavam próximos, estavam sendo treinados, mas havia em torno de 500 pessoas, a Bíblia diz, na ascensão de Jesus. Jesus olha para aqueles discípulos, e ele libera uma palavra de fé, e ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa foi a palavra de fé liberada. Agora o que acontece? Aqueles discípulos vão para, Jesus já tinha liberado uma outra palavra, lá em Lucas 24:49, quando ele disse assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora eles vão, obedecendo aquela palavra de fé, eles vão para o cenáculo, eles vão para a cidade, eles vão para aquela sala. Agora o que é interessante, 500 receberam esta palavra de fé liberada, mas sabe quantos foram lá para o cenáculo? 120, olhem para mim, 380 negligenciaram a palavra liberada sobre eles. Aliás, eu até falava sobre isso, não era nem para ser 380, né? Era para ser 378, se Jesus no caminho de Emaús não tivesse trazido 2 de volta. Alô? Porque aqueles 2 estavam desistindo, estavam indo embora. 120, por quê? Porque os outros 380, meu irmão, negligenciaram a palavra de fé liberada, a palavra profética liberada, não deram atenção, não aceitaram, não levantaram a mão e disseram amém, e eu recebo, eu tomo posse. Quantos estão entendendo? Só os 120 que estavam lá, sabe, e quando Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, esse poder é o poder do avivamento, o avivamento que vem pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Uma pessoa, meu irmão, avivada, cheia do poder do Espírito Santo, essa pessoa rompe, essa pessoa, ela segue, ela conquista, ela supera obstáculos, ela está acesa, ela está envolvida, ela está focada. Eu sempre falo, eu vivi 2 fases do Evangelho. Eu vivi a primeira fase, meu irmão, que eu me converti numa igreja tradicional, e amava a Deus, estava salvo. Nós estamos falando aqui de salvação, quem entregou a vida para Jesus está salvo, mas eu estou falando de vida vitoriosa.
Eu estou falando de vida, onde você anda no poder de Deus, superando todas as dificuldades e obstáculos que se levanta. Dá uma diferença. Sabe, a primeira fase, eu e minha esposa, nós vivíamos servindo a Deus com toda dedicação que a gente tinha, todo cuidado, mas era algo humano, era algo racional. Como estou entendendo? Era eu na minha vontade querendo agradar a Deus, era eu querendo fazer o melhor por Deus na minha própria força, no meu próprio achismo, no meu próprio entendimento. Meu irmão, era cansaço e enfado, as coisas não aconteciam. Tanto é que eu sofri um baque tão grande nesse ministério, que eu acabei me afastando da igreja. Negócio terrível. Eu sempre digo, até que um dia, cadê o Rogério Macedo? Cadê o Rogério Macedo? Onde está? Não está aí não? Estava aqui. Está no Mídias? Um convite daquele irmão, hoje eu sou pastor dele. Quando ele veio atrás de mim, eu estava no mundo, eu estava no adultério, eu estava no vício, eu estava na mentira, eu estava numa vida desgraçada, eu estava pensando em tirar minha vida. Viu, Rafael e Vitória, quase que vocês não nascem, porque eu só tinha a Aline nessa época, já era casado. A Bíblia fala que quando, Deus entra em nossas vidas, Ele limpa a casa, limpa completamente, mas expulsa todos os demônios, expulsa toda a sujeira. Mas se nós não preenchermos essa casa, que é o nosso coração, a nossa vida, com as coisas de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, com a adoração, com a presença de Deus, a Bíblia fala, aqueles espíritos voltarão e trarão outros 7 pior do que ele na sua vida. A minha vida se tornou muito pior do que era, até que um dia, no convite desse irmão, uau, meu irmão, eu me prostrei, oraram sobre mim, eu me arrependi, porque todo avivamento começa com arrependimento. Não existe avivamento, meu irmão, sem arrependimento, sem limpeza de vida, sem limpeza de coração, sem uma mudança de chave. Nunca o Espírito Santo vai vir sobre lixo, sobre sujeira, sobre imundícia. Se a nossa vida está carregada de imundícia, de pecado, de sujeira, meu irmão, o Espírito Santo, a palavra já diz, o Espírito é santo, ele é puro, ele não pode ficar no meio onde há sujeira, pecado, imundícia. A primeira chave é arrependimento. Eu me prostrei, meu irmão, naquele lugar, chorando e me arrependendo diante de Deus. Pastor Wilson, pastor muito amado, ele coloca as mãos sobre a minha cabeça naquele lugar, 7 horas da manhã, e ele fala, Espírito de Deus, enche esse vaso, enche essa vida. Meu irmão, naquele momento eu aceitei, eu recebi, eu tomei posse, entrou dentro de mim uma presença de Deus tão grande, tão forte, tão poderosa, um fogo tão intenso, que isso faz mais de 30 anos e queima até hoje, queima até hoje, incendiado, meu irmão, incendiado. A minha vida mudou, meu casamento mudou, os meus planos mudaram, os meus valores mudaram, as minhas palavras mudaram, tudo em minha vida foi transformado. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Por quê? Porque eu alinhei a minha vida com o propósito de Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? Cenáculo, presta atenção, os discípulos estavam ali naquele cenáculo, escondidos, tímidos, com medo, provavelmente apavorados, porque eles tinham acabado de ver o que eles tinham feito com Jesus, lembra? Chicoteado, cortado Jesus, cuspido na cara de Jesus, espancado, esbofeteado, matado Jesus. Eles falaram, o próximo são nós, os próximos vai ser nós. Lembra de Pedro lá, no pátio, quando aquela jovem viu ele, falou, escuta, você é um deles, você seguia ele. Pedro falou, o quê? Não, eu não. Alô? Estou fora, nem conheço, nunca nem vi na minha vida. Eles estavam com medo, estavam ali temerosos, eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus não falou o que ia acontecer depois, que eles fossem revestidos do poder. Jesus não contou, havia uma expectativa no coração daquelas pessoas, eles estavam ali. Aí a Bíblia diz que de repente, presta atenção, vem do alto,
sabe, o Espírito de Deus, o fogo de Deus, sabe, em forma de línguas de fogo, vem e repousa sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos, daquelas irmãs que estavam naquele cenáculo, naquele lugar aguardando. E quando vem o Espírito de Deus sobre eles, meu irmão, aquela timidez sai, aquela covardia sai. Aí você agora percebe que eles estão revestidos, sabe, de poder, de ousadia, de coragem, de autoridade. Eles foram acesos, eles foram ativados, sabe, eles foram liberados para um propósito em Deus. A vida desses homens nunca mais foram as mesmas. Agora eles brilham, agora eles são diferentes, agora eles têm vida. Tanto é que Pedro sai daquele lugar e havia uma multidão naquela praça em frente do cenáculo. Pedro começa a declarar, agora com ousadia, não tinha mais medo de morrer, não tinha mais medo de apanhar, não tinha mais medo de ser preso, não tinha mais medo de nada nem de ninguém. O crente cheio do Espírito Santo, onde ele está, meu irmão, ele testemunha, ele evangeliza, ele fala da sua fé, ele fala do seu Senhor, ele fala, sabe, do reino de Deus. Agora ele está ali, e ele começa a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz, primeira palavra de Pedro ministrada, em torno de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus, entrega as suas vidas ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Quantos já sentiram o fogo do Espírito nesse lugar?